Parte 2 da resolução da prova. Mesma coisa, antes de ler o texto, dá uma analisada, né? E aqui, no comando, né, o nosso segundo comando, que é a segunda parte da prova, nós temos com relação às ideias, também com relação aos sentidos e também aos aspectos linguísticos, né? Então, aqui, pelo comando, vai ter de tudo. Vamos olhar quais são as de texto. A 9, ele falou verbos no passado, que se justifica, isso daqui é texto, tá? A número 9 é texto, mas não é uma questão de texto em que eu tenho que ler o texto. Aqui eu tenho que saber a estrutura do texto, tá? Se ele é narrativo, dissertativo, mas como tem a ver com texto, a gente marca essa daqui como texto. Vou destacar as de texto, que as de texto eu gosto de deixar para o final. A 10, ele pergunta da oração, então é gramática. Na 11, ele pergunta se o trouxe poderia ser substituído por trouxeram. Isso é ler de forma panorâmica, tá? Então também é gramática. A 12, o sentido é a correção gramatical, é aquela questão de reescritura. Então eu não preciso da leitura global do texto. 13, ele quer saber a palavra uva dentro do texto, qual é o sentido? Também não exige a leitura do texto. O propósito do ponto de exclamação é com qual função? Isso daqui é pontuação, não preciso ler todo o texto. Sobre esse trecho, ele pergunta se esse elemento exerce função de sujeito, é gramática. Número 16, o texto informa tal coisa. Aqui já é uma questão de texto. E no último aqui é a questão do significado desse verbo dentro do texto, tá? Então, nós temos apenas duas questões de texto. Já chama a atenção de vocês do seguinte: a 9 e aquela outra questão, eu faço uma leitura superficial, mas meio que já entendendo o que eu vou ter que ir buscando e analisando no texto enquanto eu faço as questões de gramática. A 9, ele fala que houve uma predominância de verbos no passado, então é algo que eu já vou analisar. Quando eu for lendo o texto, até para matar as questões da gramática, você já vai analisar isso aqui, né? Então, cada vez que eu for analisando um trechinho do texto, para as questões que eu preciso, eu já vou verificar se está predominando verbos no passado. E ele fala que justifica-se em função do propósito comunicativo do texto. Aí ele fala que o texto, o objetivo do texto é narrar fatos de um evento que já aconteceu. Então, eu vou prestar atenção nisso quando eu for ler o texto, tá? Na outra questão, relacionada ao texto, ele fala que o texto informa que a festa é tal, que a festa nacional da uva é isso aqui. Então, eu já sei até o que eu tenho que procurar no texto em relação às questões do texto. O texto foi retirado da internet. Vou ampliar aqui um pouquinho. Chegar para cá. E, olha só, festadauva.com.br. Então, só pela fonte, eu já sei que o texto, de fato, vai falar dessa festa da uva. Vamos começar com a questão de gramática, questão 10. A oração tal, que está lá no primeiro parágrafo, tem sentido explicativo. Então, a primeira coisa que eu faço é, vou ao primeiro parágrafo e vou destacar essa oração dentro do texto. Cadê? Aqui achei. Destaquei a oração, que ele quer saber a classificação, tá? Para quem não tem a parte teórica, vou fazer uma exposição da parte teórica aqui para você. Ele pergunta se essa oração,
que eu já fui lá no texto e destaquei, ele nos pergunta se ela tem sentido explicativo. Então, para uma oração ter sentido explicativo, ou ela vai ser, são duas opções, tá? Para uma oração ter um sentido explicativo. Vamos falar um pouquinho de teoria. Vou colocar aqui nesse espaço. Então, para oração ter sentido explicativo, e para ser oração tem que ter verbo, tá? O que que ela vai ter que ser? Ou ela vai ser uma oração coordenada explicativa. Ah, professor, e como é que eu sei que a oração é coordenada explicativa? Porque daí nós vamos ter as conjunções explicativas. Então, se ela começa, né? Se eu tenho uma oração que começa com porquê, esse porquê junto, sem acento, ele equivale ao pois, que equivale ao porquanto. Não confunda com quanto, portanto, com porquanto. Reforçando aqui, o pessoal confunde, aí a gente já está falando de conjunções. Porque e o porquanto, observem que eles têm o mesmo radical. Então, porque é sinônimo de porquanto. E esse porque junto sem acento é o sinônimo de pois. Então, para a oração ter sentido explicativo, ou ela teria que iniciar com alguma conjunção explicativa, e aí ela é uma oração coordenada explicativa, ou ela vai ser uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. E como é que eu sei que a oração é uma subordinada adjetiva? Nossa, aí é muito para mim, professora. Não é, tá? Tipo, eu vou fazer uma prova no próximo final de semana e eu não aprendi essa matéria, eu não sei. Mas é uma matéria que já dá para pegar aqui, tá? Quando a gente fala em oração subordinada adjetiva, oração subordinada adjetiva. Como é que eu sei que a oração é subordinada adjetiva? Aí eu vou colocar aqui, oração subordinada adjetiva. Para ela ser uma oração adjetiva, ela tem que começar com algum pronome relativo. Então é isso. Para ser adjetiva, tem que começar com pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? A palavra que, com valor de o qual, a qual. A palavra onde, com valor de no qual, na qual. A palavra cujo, são exemplos de pronome relativo. O qual, a qual é um pronome relativo. E essas orações adjetivas, elas são classificadas em dois tipos. Nós temos a adjetiva, que tem o sentido restritivo. Isso despenca, hein? E nós temos a adjetiva que tem sentido explicativo. Então, para ser adjetiva, tem que começar com algum pronome relativo. Se ela vier sem vírgula, é porque ela vem para restringir. E se ela vier com vírgula, ela vem para explicar. Então, essa é a regra que você tem que saber. Banca CESP ama esse modelo, essa teoria, mas ama mesmo, tá? Eu arriscaria dizer que 10 provas da Banca CESP, ao menos 8 vai cobrar essa teoria das orações adjetivas. Então, ele nos perguntou se essa oração, que eu já destaquei aqui no texto, se ela tem sentido explicativo. Observe que ela começou com a palavra que,
E eu vou verificar se esse que é um pronome relativo. Eu vou ler todo o período. O evento comunitário é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos, os quais fizeram da região sua morada. Então, esse que é um pronome relativo, que seria substituído por os quais, que está retomando imigrantes italianos. Como eu descobri que esse que é um pronome relativo, significa que essa oração é uma oração, você, aí na sua casa, verbaliza junto comigo para memorizar melhor. É uma oração subordinada, adjetiva. Então, mais uma vez, por que ela é uma adjetiva? Porque começou com pronome relativo. E como ela vem com a vírgula, devido ao emprego da vírgula aqui, ela tem sentido explicativo. Então, é uma oração adjetiva explicativa. Ela vem para explicar. Então, supondo, exemplo, eu sei que não pode, mas supondo que não tivesse a vírgula, mas eu vi que essa parte começa com um pronome, falar, ela já não tem a vírgula e começa com o pronome, então ela vai ser coordenada explicativa. Ela, se tem pronome relativo... Ou restritiva, perdão. Ela vai ser uma adjetiva, Entendi. subordinada, adjetiva, restritiva. Tá. Uhum. Aí, aprendendo vocabulário aqui, falando bem específico agora de banca CESP. É uma teoria que você vai aplicar em qualquer prova, mas falando de banca CESP. CESP gosta muito de perguntar: tal oração tem sentido restritivo? Tal oração tem sentido explicativo? Então, na hora que ela vier com essa pergunta, tal oração tem sentido explicativo e tem sentido restritivo, ela já está perguntando para você se é uma oração subordinada adjetiva. E aí, o que você tem que olhar? Se começa com pronome relativo. Outra dica legal. Professora, você falou demais para mim é muito. Lembra que tudo que explica, qualquer coisa, independente do nome que se dá isso, tudo que explica tem que ter vírgula. Então, aqui tem uma vírgula, tem pronome relativo, veio para explicar. Depois dessa fase já vem a questão da pergunta, né? Tudo que explica tem que ter vírgula. Não necessariamente entre vírgulas, né? Que é o caso da questão, né? Não necessariamente entre vírgulas. Perfeito. Até mesmo porque, olha só, vírgula, né? Colocou uma vírgula depois de italianos, aí terminou. Ponto final. Foi o caso Até que enfim eu entendi isso. Foi o caso que a nossa amiga Miranda disse, né? Sim, da oração subordinada adjetiva. Tá, mas eu vou aproveitar a sua fala, você falou assim, até que enfim eu entendi isso. Mas é porque exigia o quê, Laís? Repetição. Estudo é repetição. Então, tem coisas assim que, nossa, isso não entra na minha cabeça. Aí você repete, pá, uma hora vai entrar. É repetição. Pode falar, Dori. Elisa, é uma pergunta meia fora aí, mas como o David falou, não necessariamente entre vírgulas, aí eu lembrei lá no travessão, finalizou com a vírgula, não foi? Naquela frase anterior lá? Não, finalizou com ponto final. Travessão e ponto final. Eu pensava que tinha que abrir um travessão e fechar com ele. Tá. O que tem que abrir... Tá. O que tem que abrir e fechar é parênteses. Tá? Tá. Parênteses abriu, tem que fechar. O travessão, quando ele vem no meio da frase, digamos assim, aí ele teria que vir isolado por 2 travessões. Mas se o travessão, né, usei um travessão e ponto final, tá tudo certo. Pode ter alguma situação que vem o travessão e depois uma vírgula? Aí já não pode. Porque se eu estou isolando um elemento, esse elemento, né, isolou com travessão, aí depois você tem que fechar com travessão. Tá. Tá? Então, abriu com travessão, fecha com travessão.
Mas se lá vai ter um ponto final, tá tudo certo. Certo. Então, a número 10, ela é certa. A número 11. Ele pergunta se o trouxe poderia ser substituído por trouxeram. E aqui tem mais uma pergunta que é colocada. No último parágrafo, o trouxe está flexionado no singular porque concorda com o termo atração inédita. Nós temos aqui uma questão de concordância verbal. Porque quando você tem uma questão em que ele pergunta, o verbo está no singular porque está concordando com tal elemento. Esse verbo que está no singular pode ir para o plural. Então, mexeu com singular, plural, é uma questão, né? E é verbo, né? Verbo no plural, no singular, é uma questão de concordância verbal. Quem manda no verbo é o sujeito. Então, o verbo, para ficar no singular ou no plural, tem que localizar o sujeito. Então, apareceu uma questão que ele perguntou: o verbo está no plural ou está no singular porque concorda com o termo tal? Minha preocupação, eu vou ao texto, localizo o verbo e vou localizar o sujeito do verbo. Então, aqui ele fala que está no último parágrafo. Fui para o último parágrafo, localizei o verbo trouxe, e agora eu vou descobrir quem é o sujeito. E para você descobrir quem é o sujeito, a gente faz a pergunta para o verbo dentro do contexto. A gente pergunta quem ou o que, tá? Então, eu vou ler todo o período para não correr o risco de errar. A inovação e a tecnologia estiveram presentes no solo de inovação. Atração inédita, a qual trouxe diversas palestras. Aqui, eu já descobri que esse que é um pronome relativo, tá? Atração inédita, a qual trouxe diversas palestras. Então, esse que, ele é um pronome relativo esse, que está retomando a atração inédita. Vou ler todo o período mais uma vez. A inovação e a tecnologia estiveram presentes no solo de inovação. Atração inédita que trouxe. Aí trouxe diversas palestras, workshops, desafios e oportunidades de colocar a mão na massa e vislumbrar uma infinidade de possibilidades para o futuro. Aqui, ele falou que está no singular para concordar com o termo atração inédita. É verdade, tá? Até essa parte é verdade. O trouxe está no singular para concordar com a atração inédita. Mas agora eu vou falar a mais, tá? E banca CESP, isso daqui é importante. Quando a gente fala da palavra que, né, da palavra que enquanto pronome relativo, esse pronome relativo que, ele pode ter, ele vai ter alguma função sintática na oração. Ou ele vai ser o sujeito, ou ele vai ser o objeto direto. Então, aqui, eu faço assim, ó. A atração, a inovação e a tecnologia estiveram presentes. Atração inédita que trouxe diversas palestras. Esse que está retomando a atração inédita. O que está no lugar da palavra atração inédita. Lembrando que pronome vem para substituir uma palavra que eu já disse. A atração inédita, a qual trouxe diversas palestras. Quem trouxe as diversas palestras? A atração inédita, mas que veio representado pela palavra que. Então, esse que está substituindo a atração inédita, ele exerce a função sintática de sujeito. E na regra de concordância verbal, o que ocorre? Quando o que faz papel de sujeito, o verbo ele vai concordar com a palavra que o que retoma. Então, se o que fez a função de sujeito, o verbo vai concordar com a palavra que o que retoma.
Então, de fato, o verbo está no singular para concordar com a palavra que o que retomou, que também está no singular. E aqui a gente foca no núcleo, que é a palavra atração. Então, a primeira parte da proposição, ela está certa. Agora vamos para a segunda parte. Poderia ser substituído sem prejuízo da correção gramatical do texto. Observe que não fala de sentido, ele só fala de correção gramatical. Por trouxeram, caso em que a concordância verbal passaria a ser estabelecida com o segmento a inovação e a tecnologia. Então, ele pergunta se esse trouxe poderia ir para o plural para concordar com a inovação e a tecnologia. O que vocês acham? Certo ou errado? Pode interagir aí com os emotions. David, errado. Mirana, errado. Laís. André. Stephanie. Cleo. Stephanie, muito bem. Não pode, está errado, Dora errado. Todos vocês acertaram. Muito bem. Inovação e a tecnologia seria o sujeito do primeiro verbo, né? Vou apagar aqui. Inovação e tecnologia seria o sujeito do primeiro verbo, da primeira oração. Quem esteve presente no solo? A inovação e a tecnologia. Só para falar um pouquinho a mais de concordância verbal, o verbo aqui está no plural, porque concordou com o sujeito. Quem esteve presente? A inovação e a tecnologia. Aqui o sujeito, ele possui dois núcleos. Quando o sujeito possui dois núcleos, nós falamos que é um sujeito composto. Pessoal do Correios, eu comentei sobre isso na nossa aula de quinta-feira, né? O sujeito é composto. E quando o sujeito composto vem antes do verbo, quando o sujeito vem antes do verbo, a gente fala que ele está anteposto, né? Aí a regra diz o seguinte: se você tem um sujeito composto anteposto, que significa que ele vem antes do verbo, por regra, esse verbo fica no plural. Então, a número 11, eu vou julgar como errada. Uma questão mais cheia de conhecimento, né? Relações, sujeito. Está aí na mesma questão. Uhum. Vozes verbais. Vozes verbais, não. Não, é concordância verbal. Uhum. E para a gente saber a matéria concordância verbal, a gente tem que saber localizar o sujeito. Sempre. Então, assim, perguntou se o verbo está no singular por tal motivo, vai lá no verbo e localiza o sujeito. É imediato. E concordância verbal também é uma matéria que cai pra caramba. E falando de CESP, tá? Eles amam cobrar concordância verbal. Pelo menos uma questão você tem de concordância verbal, pelo menos uma questão de pontuação. São matérias que a banca sempre cobra. Agora vamos à próxima. Número 9. Então, a número 9 é uma questão de reescritura. Alguém ia falar algo? Questão 9. 9 não, 12. Mas quem ia falar? Stephanie, eu só queria que você repetisse sobre o que você falou do sujeito composto anteposto. Tá. Quem é que está falando? É a Cleo? A Stephanie. Quem tá falando? A Stephanie. É porque eu não os vejo, eu só, aqui na minha tela, eu só os ouço. Stephanie, vamos lá.
Até vou, como a Stephanie pediu para eu retomar, eu vou ampliar, tá? Aqui nessa frase, a inovação e a tecnologia estiveram presentes. O que esteve presente? A inovação e a tecnologia. São dois núcleos, então nós temos um sujeito composto, e o sujeito composto anteposto ao verbo, por regra, ele fica no plural. Ok. Só que aí eu vou ampliar uma coisinha, tá, Stephanie? Que vai servir para todos. E aqui alguns estão revisando e outros aprendendo. Então, olha só. Verifiquei que o sujeito é composto, que é quando ele tem dois ou mais núcleos. E o que eu vou falar aqui é uma regra específica do sujeito composto. Quando você tiver sujeito composto e a banca está perguntando se está no plural, se está no singular, ou até mesmo se aquele verbo no plural pode ir para o singular, você vai analisar o seguinte: fui lá, perguntei para o verbo, achei o sujeito. E vi que ele é composto. Você vai observar se ele veio antes do verbo ou se ele veio após o verbo. Então, quando o sujeito, qualquer sujeito que vier antes do verbo, a gente fala que ele está anteposto. Qualquer sujeito que vem após o verbo, nós falamos que ele está posposto. Mas aqui vou falar de uma regra do sujeito composto. Oh, Jesus. Então, sujeito composto. Se ele estiver anteposto ao verbo, né, que é antes do verbo, nós falamos que, por regra, esse verbo tem que ficar no plural. Mas se esse sujeito composto vier após o verbo, ou seja, se ele estiver posposto ao verbo, o verbo ou ele fica no plural, aqui nós temos duas opções de concordância. Ou ele fica no plural, ou o verbo ele pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Vou dar um exemplo. Se eu coloco aqui, ó, saiu a vítima e o sequestrador. Então, aqui uma frase. Saiu a vítima e o sequestrador. Aí eu quero localizar o sujeito, né? Aí eu venho e faço a pergunta quem ou o que, dependendo do contexto. Quem saiu? Perguntei para o verbo. Aí o sujeito é a vítima e o sequestrador. Vou marcar em outra cor aqui. Então, a vítima e o sequestrador é o sujeito. Como nós temos dois núcleos, os núcleos são a palavra vítima e a palavra sequestrador. Então, nós temos aqui um sujeito composto. E, nesse caso, o sujeito composto ele veio após o verbo. Como ele veio após o verbo, eu tenho duas opções de concordância. Repararam que aqui eu coloquei no plural, né? Saiu. Por que que tá, aliás, coloquei no singular. Por que está no singular? Porque a ideia aqui é concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Então, aqui saiu, ficou no singular, porque eu concordei com a palavra vítima, que é o núcleo do sujeito mais próximo. Aí vem a banca
e pergunta para você: saiu poderia ser substituído por saíram? Ou seja, a forma no singular poderia ser flexionada no plural? Sim ou não? Laís, poderia sim. Por quê? Busquei quem é o sujeito. O sujeito é composto. Vocês podem pensar da seguinte forma: se o sujeito for composto, independente da posição que ele se encontra, o plural sempre é correto. Cadê o sujeito? Ah, localizei, ele é composto. O plural sempre é correto. Tá? Independente da posição. Agora, somente quando o sujeito composto estiver após o verbo, que ele admite uma outra concordância. Então, aqui, saíram, é correto, já que o sujeito é composto, mas nesse caso também admitiu saiu, porque como o sujeito veio após o verbo, eu poderia concordar com o núcleo do sujeito mais próximo, deixando no singular. Agora, suponhamos que, em vez de a vítima, eu tivesse as vítimas. Ficaria assim, ó, saíram as vítimas e o sequestrador. Se vocês quiserem aí anotar, uma terceira possibilidade. Saíram as vítimas e o sequestrador. Nesse caso, só caberia plural. Plural, porque o sujeito é composto, e plural, porque o núcleo mais próximo ficou também no plural, as vítimas. Então, se eu troco a vítima por as vítimas, só cabe plural, porque o núcleo mais próximo também está no plural. Então, fizemos a revisão aí da regra do sujeito composto. Elis, na primeira frase, então, saíram, tá concordando com qual parte aí que eu fiquei na dúvida? O saiu ou saíram? Saíram, porque o saiu concordou com a vítima, e saíram. Tá. Antes de mais nada, eu localizei o sujeito. Quem é que saiu? A vítima e o sequestrador. Então, o sujeito é composto, confere. Se o sujeito é composto, eu posso colocar no plural. Então, regra geral. Localizei o sujeito, verifiquei que ele é composto. Plural. Essa é a regra geral. Cadê o sujeito? Ah, é tal. Ah, ele é composto. Se o sujeito é composto, verbo no plural. Essa é a regra. Geralzão. Agora, quando o sujeito vier posposto ao verbo, é que você tem mais uma opção de concordar só com o núcleo mais próximo. Então, quando a regrinha geral do sujeito composto, Laís, não é que eu vou concordar com uma palavra em específico. Se o sujeito é composto, tem 2 ou mais núcleos, verbo no plural, é regra. Mas se ele vier após o verbo, eu posso concordar com o mais próximo. Ok. Ok. Deixa eu falar mais uma regrinha sobre o sujeito composto, porque vai que cai na prova de vocês. Quem vai fazer aí prova dia 1º ou dia 8, sobre sujeito composto. Eu tenho uma outra opção também. Vou colocar aqui para vocês. Me veio forte, então pode ser que caia na prova de alguns de vocês, tá? Veio aqui para eu falar para vocês. Poderia seguir, mas eu vou falar. Mais uma regra sobre sujeito composto. Você foi lá, descobriu que o sujeito é composto. E aí, esse sujeito composto, nós temos uma relação de palavras semelhantes. Já vou escrever uma frase para te dar a regra. A paz e a harmonia reinavam. A paz e a harmonia reinavam. Aí, para saber por que o verbo está no plural, localiza o sujeito. O que reinava? A paz e a harmonia. Localizei o sujeito. Nesse sujeito, eu tenho 2 núcleos, a palavra paz e a palavra harmonia.
Então, beleza, o sujeito é composto. Como o sujeito é composto, eu vim aqui e coloquei o verbo no plural, porque ele é composto. Aí a banca pergunta se eu poderia colocar no singular. Num primeiro momento, e estou falando para quem sabe regra, falaria assim, não, o sujeito é composto, ele veio antes do verbo, e a regra é sujeito composto, antes do verbo, o verbo só pode ficar no plural. Não é essa a regra? Sujeito composto veio antes do verbo, ele só pode ficar no plural. Mas aqui há uma outra particularidade. Quando o seu sujeito composto, quando o núcleo forem palavras de sentido semelhante, paz e harmonia são palavras de sentido semelhante, eu posso também concordar com um sujeito mais próximo, no caso, a harmonia. Então, também caberia singular. Que é como se as duas coisas fossem uma coisa só, e por isso do singular. Essa é a ideia. Então, eu coloquei 3 regras sobre o sujeito composto. A primeira regra é a regra geral. Verifiquei que o sujeito é composto, o plural sempre vai estar certo. Elis, Sim. existe uma possibilidade do sujeito ter uma frase entre vírgulas e o sujeito composto vir depois? Tipo, as igrejas, vírgula, lugar de fiel e depois ter mais um outro sujeito. Pode, porque Aí daí você colocou assim, a igreja, as. vírgula, lugar de oração, vírgula, Isso. e Fiel. a casa... Lugar de fiel. É porque eu queria botar o segundo sem estar no plural, para entender. Então, eu já entendi que o sujeito composto ele concorda com o núcleo do sujeito. Só que aqui eu coloquei... Não, o sujeito composto, o verbo vai após para o verbo. Após o verbo. Não é isso? Após o verbo? Não sei. Fala aí de novo. O sujeito composto, se ele tiver após o verbo, ele pode concordar com o núcleo do sujeito. Mais próximo. Mais próximo. Então, eu queria colocar aqui a primeira no plural, ter uma explicação, uma parte entre vírgulas, e o outro sujeito está no singular, para te fazer a pergunta e saber qual sujeito que nós vamos concordar. Se é com o núcleo, que é antes ou depois. Tá, eu vou escrever 2 frases nesse sentido. Tu conseguiu entender? O que você quer. Entendi. Aí eu vou escrever 2 frases, tá? É porque, com certeza, a característica da SESP botar algo entre vírgulas para aumentar a frase e deixar a gente cego. Sim, porque tudo é dentro de um contexto, né? Então, vamos lá. 2 frases, tá? Frase 1. A igreja, lugar de rituais, e o galpão serão usados. Então, eu venho aqui e vou elaborar a pergunta para o verbo. O que será usado? A igreja e o galpão. Então, o sujeito
é a igreja e o galpão. Isso é o sujeito. O núcleo do sujeito, só a palavra igreja e a palavra galpão. Só um minuto, tá, Miranda? O núcleo do sujeito. Então, nós temos aí um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos, e nesse caso, o sujeito composto, ele veio anteposto. Ele veio antes do verbo. Quando o sujeito composto vier antes do verbo, o verbo tem que ficar no plural. Ele só pode ficar no plural. Esse elemento que o David quis colocar aqui, que veio isolado por vírgulas, veio para explicar o que é uma igreja. Então, como aqui tem função explicativa, esse elemento isolado por vírgulas, que vem para explicar um outro termo, é o denominado de aposto explicativo. Frase 2. Será usada a igreja. Aí aqui, gente, só para eu não reescrever de novo, seria o aposto, tá? A igreja, lugar de rituais, e o galpão. Aí eu pergunto, o que será usado? A igreja e o galpão. Aí fui lá e localizei o sujeito. A igreja e o galpão. É um sujeito composto. Só que agora, esse sujeito composto, ele veio após o verbo. Então, agora, o nosso sujeito composto, ele veio depois do verbo. Se ele veio depois, eu poderia colocar plural, porque o sujeito é composto, mas eu tenho a opção também de concordar com o mais próximo, que é a igreja, que foi o que eu fiz. É isso, David? Perfeito. Ok. Mirane, o que você queria falar? Não, porque eu tinha entendido a pergunta dele, por exemplo, no primeiro exemplo, ele queria colocar por exemplo, as Não, mas igrejas... era isso. O que ele queria era isso. Era Certo? isso mesmo. Era isso mesmo. É Exatamente porque isso eu que ele queria só queria. entender a frase do meio, se mudaria o sentido do Que não é do frase, sujeito. né? Né, David? A oração. Não é oração. Então, Isso aqui, ó, para ser frase, tem que terminar com ponto. Então, essa coisinha laranja que eu coloquei aqui, que eu escrevi aposto, não é frase, porque uma frase termina num ponto. Não é oração, porque não porque tem não tem. verbo. Então, isso é o quê? É um termo que faz parte de uma oração. O lugar de rituais não é verbo, não, né? Lugar ali. Não, lugar é um substantivo. É. Perfeito. Tá. Então, vamos seguir. Questão 12 é uma questão de reescritura, tá? E nessa questão de reescritura, então muitos muitos editais, né, no conteúdo vem reescritura de frase. O que é essa questão? Gente, quando a banca coloca reescritura de frase, ela pode cobrar tudo. Ela pode te cobrar interpretação, né, em relação ao sentido, ela pode te perguntar gramática. Nesse caso, ele quer que se mantenha o sentido original do texto e também que se mantenha a correção gramatical. Aí ele já vem e fala, né? Caso fosse reescrito da seguinte forma. Aí você não vai olhar primeiro, terceiro parágrafo. Eu já olho a reescritura, isso é estratégia, tá? Antes de olhar sentido, eu vou buscar erro gramatical. Então, eu já olho a reescritura e vou buscar se houve algum erro gramatical. Elisa, o que você está falando? Ele pode usar uma crase errada, ele pode usar uma vírgula errada, a concordância verbal, né? O verbo está no singular e o sujeito está no plural. Então, são esses tipos de erro que você vai buscar. Analisando, então, a reescritura. A Vila dos Distritos, a Praça de Alimentação e a Praça das Doceiras convidavam os visitantes a se deliciarem com opções que iam
da típica polenta brustolada até o crepe, em termos de gastronomia, além dos restaurantes já existentes nos pavilhões, bem como com inúmeras opções de doces. Quando a gente lê, né, eu li assim de uma forma geral, nenhum erro gramatical salta aos olhos. Né? Não estou falando que não tenha, mas não houve nenhum erro assim, nossa, já vi que aqui errou. Só quero verificar uma coisinha em relação à original. Como é que ele colocou aqui no original? É terceiro parágrafo, não é? É terceiro, gente? Parágrafo? Sim. Oi? Sim, terceiro parágrafo. 2, 3. Tá. Observando a concordância, chamando a atenção de vocês, observando a concordância do verbo. Então, você vai buscar aí o verbo em relação ao sujeito e, na sua opinião, se está certo ou errado. Dica para vocês, tá? Quando eu vou olhar uma questão de reescritura e eu vou buscar erros gramaticais, né? Eu olho uma reescritura e vou buscar erros gramaticais. E aí, N coisas, né? Mas uma coisa que a banca costuma errar para você detectar o erro é a concordância verbal. Então, isso é algo que eu sempre analiso. Então, numa questão de escritura, você sempre já vai ficar de olho no verbo, tá? Se o verbo está em concordância com o sujeito. É algo para você já olhar. Outra coisa que é interessante você analisar é a pontuação. E outra coisa é a regência. Elis, o que é isso de analisar a regência? Regência tem a ver com preposição. Se o verbo, se o nome exigiu ou não a preposição, e se foi colocada a preposição adequada, inclusive crase está dentro da regência, tá? Então, isso daqui é dica. Em questões de escritura, ao analisar erros gramaticais, eu já me atento a esses 3 itens, tá? É algo que eu já fico, assim, bem ligada. E por que eu estou falando? Porque são os erros gramaticais que eles costumam cometer. Sujeito do convidavam. Quem convidava os visitantes a se deliciarem? A Vila dos Distritos, a Praça de Alimentação e a Praça das Doceiras. Então, aqui, o sujeito é composto. Quais são os núcleos do sujeito? Laís, fala para mim. Isso daqui tudo é o sujeito do verbo convidado. Qual é o núcleo do sujeito? Laís? Laís, eu acho que não está mais. Quem quer falar? Quem é o núcleo do sujeito? A vila? Só vila? Não, Vila dos Distritos. Não. Núcleo do sujeito é representado por uma única palavra. Ah, tá. A vila, a praça e a vila e a praça. E Que a outra praça de praça das novo. Doceiras ali também? Isso. Aí são os núcleos do sujeito. Como eu tenho 3 núcleos, o sujeito é composto e ele está anteposto ao verbo.
Sujeito composto, anteposto ao verbo, ficou no plural, tá certo. Convidavam os visitantes a se deliciarem, ou seria convidavam os visitantes a se deliciar? Porque isso daqui já é mais difícil, porque é a flexão do verbo no infinitivo. É a flexão do verbo no infinitivo pessoal. Aqui nós temos um errinho de concordância. Convidavam os visitantes a se deliciar com opções que iam de tal coisa até tal coisa. Então, achei um erro gramatical. E se eu não tivesse visto o erro gramatical? Aí a gente teria que comparar o sentido das duas frases, do original com a reescritura. Mas, por uma questão de tempo, pessoal, eu não vou olhar o sentido, tá? Vamos agora, então, a 12, ela ficou errada. Número 13. No penúltimo parágrafo, o termo a uva explica o que é a estrela da festa. Vou apagar isso aqui, esses rabiscos. Aí fica melhor. Penúltimo parágrafo. É isso aqui, sobre essa palavra. A tradicional exposição de uvas também aconteceu e foi um sucesso. Então, o que a gente já entendeu lendo o texto Há Prestações, né? Que vem falar dessa festa da uva, mas que, além da tradicional exposição de uvas, houve outras coisas, né? Olha aqui, lendo bem superficialmente, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, em termos de gastronomia, teve várias coisas, não era só experimentação de uva. Depois aqui, ó, a feira multissetorial contou com a presença de diversos segmentos. Então, não foi só, apesar de ter o nome Feira da Uva, não foi só exposição de uva, né? Não só produtos relacionados à uva. Outra coisa, além disso, né? O além disso é um conector que vem para acrescentar, vem para trazer uma ideia, um acréscimo. Recebeu a Praça das Cidades. Aí ele vem e explica o que é isso, né? É uma atração que uniu 20 cidades vizinhas, e essas cidades elas iriam mostrar um pouco, tanto da cultura, quanto da arte, quanto da história, quanto aos seus encantos. Então, a Feira da Uva foi muito mais do que só uva. Agora, voltando ao parágrafo que nós queremos. A tradicional exposição de uvas também aconteceu, obviamente, né? E foi um sucesso. Mais de 200 expositores apresentaram exemplares de diversas variedades da estrela da festa, né? Então, por mais que eu tivesse muita coisa, além da uva, a estrela da festa era quem? A uva. Então, a uva vem para explicar o que é a estrela da festa, e por isso do uso de 2 pontos. Logo, a questão de número 13 é correta. Número 14. O propósito do uso do ponto de exclamação no início do texto é chamar a atenção do leitor para o evento em questão. Vamos ao início do texto. Vou pegar isso aqui. Aqui, ó.
Uma das maiores festividades do Brasil. Essa é a Festa Nacional da Uva. Aí ainda vamos mais. O mais dinâmico símbolo de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. O evento comunitário é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos. Em cada edição, milhares de pessoas ficam imersas na cultura, na gastronomia, na diversidade e alegria. O uso de exclamação nos chama a atenção? Sim ou não? Cadê a joia? A Stephanie está acordada. Ah, acordaram, né? Então tá bom. Então, a exclamação, ela chama a atenção do leitor para o evento em questão, ou seja, para o evento que está sendo discorrido, que é todo o texto é para falar da festa da uva, que é o evento em questão. Então, número 14, uma questão fácil, marcamos como certo. Então, pessoal, na prova, você vai encontrar questões fáceis, não fica aí com a síndrome do esquizofrênico, né? Esquizofrênico é aquele que acha que tudo enquanto é lugar tem pegadinha. Nossa, tá fácil demais. É porque na prova há também questões fáceis. Questão 15. Sobre esse trecho, o segmento tal, aí ele nos pergunta se esse segmento exerce a função de sujeito da forma verbal é. Então, aqui eu tenho o trecho. Nesse caso, eu não preciso voltar ao texto. Aqui a banca nos ajudou, já colocou o trecho todo. Uma das maiores festividades do Brasil. Essa é a Festa Nacional da Uva. Então, ele está perguntando o sujeito desse verbo. Aí eu quero que vocês, no chat, coloquem para mim se vocês colocariam certo ou errado. Quero os 8 aí participando. 8, 7 pessoas. Se você, na sua prova, colocaria essa questão como certa ou errada. Bora lá. Mais gente. Só 3? Vocês vão, o resto vai deixar em branco? Dória, acho que está certa. Cléo. Acho que está certa. Dori. André. André? André. Alguns estão... André acha que não. A Stephanie agora colocou que sim. Então, vamos ao gabarito. Essa questão de número 15, ela está errada. A maioria colocou certo, não foi isso? A maioria colocou certo. Mas a questão está errada. Veja bem, é uma questão que pede para você localizar o sujeito. Eu sei porque a maioria errou. E a banca também sabe, tá? Então, vamos analisar. Uma das maiores festividades do Brasil. Isso daqui é uma frase, tá? Se tem ponto... Ah, mas não tem verbo. É porque não é uma oração, mas é uma frase. A frase terminou aqui no ponto de exclamação. E nem toda frase tem que ter oração. Aí eu tenho uma segunda frase. Essa é a Festa Nacional da Uva. Aí eu vou perguntar para o verbo. O que é a Festa Nacional da Uva? Essa. Então, olha só, vou fazer uma análise sintática. Essa é o sujeito. Aí o que é o verbo ser, é um verbo de ligação. E o que vem após o verbo de ligação, que é a Festa Nacional da Uva, é o predicativo do sujeito. Se tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Essa oração aí está na ordem
direta, certinha, né? Sujeito, verbo, predicativo. O essa é que faz a função sintática do sujeito. Mas a maioria de vocês que colocou como certa pensou assim: mas o essa faz referência a quem? A uma das maiores festividades do Brasil. Concordo com vocês. Se a pergunta fosse: o pronome demonstrativo essa faz referência ao segmento, uma das maiores festividades do Brasil, faz referência. Mas se ele pergunta quem é o sujeito é o pronome essa, e não o referente. Entenderam? Então, o sujeito é o pronome essa. Ah, mas o essa retoma tal ideia. Retoma. Mas quando perguntar quem é o sujeito é o pronome, e não o elemento que ele retoma. Essa CESP é uma vagabunda. Olha o respeito. Meu Deus do céu, mulher. Quem é que não enxergou isso aí, gente? Essa quem? Uma das maiores festividades do Brasil. Mas aí é que tá, David. Então, vamos nos atentar. Você viu que a maioria caiu no pega? Então, aqui, vamos aprender. Uma questão é, o essa retoma. Se a pergunta fosse, o essa faz referência ao segmento tal? Sim. Agora, se perguntar, quem é o sujeito? É o essa. Ah, mas ele faz referência ao termo tal. Ele faz referência, mas eu estou perguntando quem é o sujeito. É o pronome essa. Tudo bem? É uma questão muito similar, mais ou menos uma questão de uma outra prova que eu vi. Ele foi lá e falou do Cláudio, tá? O Cláudio era um personagem. O Cláudio, ele foi um dos melhores prefeitos da cidade. Aí vem e pergunta assim: o sujeito da forma verbal foi é Cláudio. Certo ou errado? Errado, tem que ser ele. É o ele. É o mesmo significado aí. Exatamente. Ah, mas o ele faz referência a Cláudio. Ok. Mas você tem que olhar dentro da oração. Dentro da oração, o sujeito é o ele. E não a palavra Cláudio lá em outro período, em outra frase, em outra oração. Tá? Então, aprenderam, não cai mais. Por isso que é bom estudar por questões, né? Além de aprendermos a matéria, a gente aprende aí na prática e a gente aprende as armadilhas. Então, vocês aprendem a pensar de forma adequada. Então, a número 15, ela está errada. Número 16. O texto informa que a Festa Nacional da Uva é um evento organizado por imigrantes italianos. Certo ou errado? Está lá no primeiro parágrafo. Está no primeiro parágrafo. Ele fala assim, ó, no primeiro parágrafo, terceira linha, o evento comunitário é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos, os quais fizeram da região em sua morada. Gente, está falando que quem organiza a festa são os imigrantes? Não. A festa é uma celebração aos imigrantes, mas não significa que são essas pessoas que fazem a festa. Então, está errada. É uma homenagem, né, aos imigrantes, não é isso? É uma celebração aos imigrantes, né? Uma homenagem, né, a toda a cultura que eles trouxeram para aquela região do sul. Número 17. 17 é uma questão de semântica, de sinônimo, de sinonímia. No final do último parágrafo, o verbo vislumbrar tem o mesmo sentido de
Avistar. Aí você tem que olhar dentro do contexto. Vislumbrar no final do último parágrafo. Então, aqui, ó, vou ler todo o parágrafo para não correr o risco de erro. A inovação e a tecnologia estiveram presentes no solo de inovação. Atração inédita que trouxe diversas palestras, workshops, desafios e muitas oportunidades de colocar a mão na massa e vislumbrar uma infinidade de possibilidades para o futuro. E avistar uma infinidade de possibilidades para o futuro. Certo ou errado? Vislumbrar, nesse contexto, teve o mesmo sentido de avistar. Né? Avistar deriva do verbo ver, né? Então, é ver uma infinidade de possibilidades para o futuro. E avistar, né? É quando você vê de longe, você está no lugar e vê algo de longe. Por isso que não é ver, e sim avistar. Muito bem, parabéns a vocês aí que marcaram certo. E, para fechar, um terceiro texto, que já veio diferente, né? Por que ele veio diferente? Aqui nosso texto tem a linguagem verbal e não verbal. E a gente percebe que é um anúncio publicitário. Chegou o Livre. O que é o Livre? É o novo cartão do Banrisul, do banco. Livre de complicações, cheio de vantagens. E aqui você tem a linguagem não verbal, que é a imagem do cartão. Considerando a imagem precedente, julgue os itens a seguir. Número 18. A imagem consiste em um texto publicitário. Até acabei de falar sem querer, né? É um texto publicitário que tem por finalidade divulgar o lançamento de um produto. De fato, é o lançamento de um produto. Chegou o Livre. Então, 18, certo. Número 19. No trecho tal, aí aqui já vem falando, aqui a 19 ela vem bem longa. Nesse trecho, já vai para a pergunta, tá? Ele afirma que os adjetivos livre e cheio, assim como os substantivos, complicações e vantagens, tenham sentidos opostos entre si. A ideia expressa por cheio de vantagens é adicional e não contrária à afirmação. Então, a primeira coisa é eu analisar se, de fato, as palavras livre e cheio são adjetivos e se as palavras complicações e vantagens são substantivos, tá? A gente não pode acreditar em tudo que se fala. Isso aqui é uma afirmação, mas está te perguntando, essa afirmação está certa ou está errada? Então, um novo cartão do Banrisul. Complicação é substantivo, vantagem é substantivo. Quando se fala livre, estar livre é um adjetivo e estar cheio é um adjetivo. Então, de fato, livre e cheio são adjetivos e complicações e vantagens são substantivos. Aí ele fala assim, embora esses adjetivos tenham sido empregados como opostos entre si. Então, você vai ter que pensar os adjetivos livre e cheio e os substantivos complicações e vantagens. Se eu pensar só nesse livre e cheio, complicações e vantagens, se entre si há uma relação de oposição. Livre e cheio. Vocês conseguem visualizar oposição? Pensa num espaço livre e num espaço cheio. O livre aí, né, no sentido de nada. E o cheio é tudo. Oposição. Complicação está sendo o oposto de vantagem. Porém, nesse caso, por mais que há uma relação de oposição entre si, e ela foi proposital no anúncio publicitário, ela vem para acrescentar.
livre de complicações. Isso é uma vantagem, né? Não ter complicações é um ponto positivo. E cheio de vantagens é outro ponto positivo. Então, os dois itens se somam. Mas a oposição entre palavras, ela foi proposital no anúncio publicitário. Então, a número 19 é certa. 20 e última, o termo o novo cartão do Banrisul exerce a função de complemento da forma verbal chegou. Perguntando se é objeto. Chegou. Quem chegou? Quem chegou? O cartão. Livre. Ali. Novo cartão, né? Porque não tem vírgulas, né? Chegou o novo cartão. Então, isso daqui é o sujeito do verbo. Só que aqui o sujeito veio posposto ao verbo. Está na ordem indireta. Colocando na ordem direta, Miriane. Mirane. Verti duas vogais. Mira, né? Porque o seu nome é bem diferente. Posso chamar de Mi? Daí eu não erro. Pode. Mi. Ah, ficou cute, né? Ficou doce. Colocando na ordem direta. Livre o novo cartão do Banrisul chegou. Então, esse é o sujeito. Então, parar de pensar, Mi, até falei isso na aula passada, nem tudo que vem após o verbo é o complemento verbal. Tá bom? Então, o que veio após o verbo aí foi um sujeito, só que a oração está na ordem indireta. E a vírgula antes do chegou é obrigatória por ter uma adjunta adverbial deslocado, correto? O que é? A vírgula antes do chegou é Não obrigatória. tem vírgula antes de chegou, não, menina? Mas se você colocar ele do jeito que você falou, a frase tem que ter uma vírgula. Claro que não. Ué, Ali, repete para você entender o que eu perguntei. Chegou, o novo cartão Banrisul livre chegou. Só que chegou. Só que é o seguinte, ele não usou vírgula nenhuma, concorda? Sim, porque a frase está invertida. Não, mas é o seguinte, livre, o novo cartão do Banrisul, tudo isso é o sujeito, confere? Confere. Chegou é o verbo. Certo. Inclusive, o verbo chegar é um verbo intransitivo, em qualquer contexto. Uhum. Então, só de saber, Mi, que o verbo é intransitivo, eu já sei que ele não tem complemento verbal, que ele é um verbo intransitivo. A oração está invertida. Se eu coloco na ordem direta, independente de estar na ordem direta ou indireta, a gente nunca usa vírgula entre o sujeito e o predicado. Chegou é o que se falou sobre o sujeito, é o predicado. Não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, independente de estar na ordem direta ou indireta. E qual a função da palavra chegou? Ele é um verbo. Eu visualizei uma adjunta adverbial ali. Não, chegou. É um verbo, é ação. Viajei. Viajou mesmo. Fala, Stephanie. Esse termo, o novo cartão do Banrisul, ele seria o quê? Um adjunto adnominal? Não. Como ele colocou livre o novo cartão do Banrisul e não usou vírgulas, tá? Tudo isso faz parte do sujeito. Agora, eu poderia fazer de uma outra forma, que não prejudicaria o sentido do texto e não haveria também prejuízo gramatical. Você viu que ele colocou, chegou livre o novo cartão do Banrisul, ponto final, né? Sim. Certo, Stephanie? Aí, né, o que chegou? Livre o novo cartão do Banrisul.
Aí tudo eu consideraria o sujeito. Mas o adequado seria isso aqui, ó. Eu vou pontuar adequadamente. Chegou livre, né? Quem chegou foi livre. Vírgula. Colocaria uma vírgula aqui. E quem que é o livre? É o novo cartão do Banrisul. Aí eu estaria explicando o que é livre. E aí nós teríamos um aposto explicativo. Certo? Certo. Então ficou assim, a número 18 nós colocamos certa, 19 certa, e número 20 ficou errado. Porque livre o novo cartão do Banrisul seria o sujeito. Só o novo cartão do Banrisul, que ele pergunta só sobre o novo cartão do Banrisul, seria aposto explicativo. Concluindo a nossa questão. Só faltou uma vírgula aqui. Pessoal, então é isso. Mais uma vez, eu não consigo, né, fazer uma aulinha de 1 hora. Foram 3 horas de aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fala, Stephanie. Levantou a mão? Adorei. Não levantei não, foi sem querer. Ah, tá. André, levantou a mão? Quando é a próxima? Né? André, Professora, uma coisa assim. queria para mandar o link para mim das aulas que a gente ficou combinou lá. Certinho, vou te mandar no privado, tá? Eu vou te chamar no privado. André, eu já vou combinar com você o seguinte, porque o ideal seria a gente ter uma reunião online. Você pode hoje, às 8 da noite? Para a primeira aula? Não, para conversar comigo. Posso. Então, fica marcado hoje às 8, eu te mando um link no privado, a gente faz uma reuniãozinha de 25 minutos, tá bom? Tá ótimo, você sabe meu número, né? Sei. Tá lá, eu te mandei mensagem, aí tá lá meu rosto lá, dá para reconhecer. Não, tô ligada, tá? Gente, é isso. A próxima eu aviso vocês no grupo, tá? Tá vendo? É só uma conversinha com o Carioca, já puxa o assunto. Tô ligada. Não, mas eu mas é uma gíria, não só do carioca. Que a gente fala mas aqui é mais puxado, aqui é mais puxado. Né? Mas é isso. Então, fiz com muito carinho, fiz de coração, que era para ser 1 horinha, viraram aí 3 horas, mas eu acho que é super válido, é conhecimento, é aprendizado, é o aprimorar, tá bom? Eu que agradeço, obrigada. Elis, você não pensou na minha proposta, né? Quem falou? Você não pensou na minha proposta, né? Calma, gente, eu sou só uma, eu ando meio devagar, mas você está aqui, David. Olha, que me aguarde. Então tá bom. Obrigada. Tchau, pessoal. Beijo. Vamos preparar o almoço. Para todos. Tchau. Bom domingo aí para vocês. Obrigado, professor. Obrigada, professora. Tchau. Tchau. Tchau.